It's all about pleasure. Vamos prosseguir agora com um live podcast. Podem vir. Que vai acontecer aqui, é uma novidade, com o Eddie Fernandes, que é psicólogo social, sexólogo, professor associado de psicologia, e a Sónia Brito Esteves, mestre em comunicação, cultura e artes, arte-terapeuta, psicoterapeuta, formadora e membro da SPAT, que tem o título de An Interactive Dialogue about the Pleasures of Creativity and its Impact on Art Therapy, e que conta com dois convidados: Rui de Carvalho, médico, arte psicoterapeuta, didata, presidente da direção da SPAT, e Lisa Vicente, médica assistente hospitalar, graduada de ginecologia e obstetrícia do Centro Hospitalar e Universitário de Lisboa Central, maternidade Dr. Alfredo da Costa, e pós-graduada em medicina sexual. Vamos então dar início, quando quiserem. Bem-vindos. Well, good morning, everybody. Hope everybody's here. It's awake. If not, we'll wake you up soon. We'd like to welcome you to, this is our inaugural podcast, Why Pleasure Matters, which is recorded at the 25th anniversary of the Congress of SPAT. And we'd like to pass our congratulations to Rui as the founding member and the catalyst for SPAT in Lisbon. My co-presenter, Dr. Sonia Brito, will be your host along with me. My name is Edward Fernandez. I'm a social psychologist. I'm also a sexologist and associate professor of psychology overall. Sonia? O meu nome é Sónia, sou arte psicoterapeuta, sou membro e formadora da SPAT. Queremos agradecer à SPAT esta enorme oportunidade que é ter um espaço de comunicação em que vamos partilhar sobre o prazer. Portanto, como o Edward disse, isto é apenas o primeiro episódio. Futuramente os membros da SPAT também vão, esperemos que vão acolher também este tema em que todos poderão participar. Agradecer aqui ao Dr. Rui por acolher esta ideia, que achamos que é inovadora para a SPAT, é uma forma também da comunidade nos conhecer e ouvir. E porquê um tema sobre... Porquê este tema do prazer? Porque, de facto, eu e o Edward temos refletido sobre isto desde há algum tempo e nós consideramos que o prazer é, de facto, uma força motriz dentro da relação terapêutica e que o paciente só melhora porque tem prazer, mesmo no seu desprazer, dentro do seu contexto terapêutico, dentro do setting terapêutico, o prazer está em ação, ok? E por isso convidámos o Dr. Rui de Carvalho, que é médico, arte-terapeuta, psicoterapeuta, é fundador, estou aqui a passar os espécies de falos que temos todos na mão neste momento. É fundador, formador e membro didata da SPAT, é presidente da direção da SPAT e do Conselho Científico. O Dr. Rui é autor, como já todos devem ter percebido, é autor do modelo polimórfico português da arte-terapia, é autor também do livro Da Arte de Sonhar Ser e de vários artigos inspirados na evidência da sua prática clínica e longos anos dedicados ao estudo e ensino da arte-terapia. Temos também a honra de referenciar que o artigo de inspiração de todo este trabalho de investigação meu e do Edward é o artigo do Dr. Rui intitulado Interação Aprazível em Arte Psicoterapia. A doutora Lisa Vicente, nós convidámos e queremos imensamente agradecer a oportunidade que é de ter aqui a Lisa. Ela é assistente graduada do Hospital na maternidade Dr. Alfredo da Costa, é pós-graduada em Medicina Sexual, tem um reconhecimento de competência em Sexologia pela Ordem dos Médicos, é membro dos órgãos da Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica desde 2008, coordena a Comissão de Sexualidade Feminina desta sociedade e é autora de um livro que eu aconselho a todos comprarem e lerem, que é o Atlas da V, que é um autêntico presente para, tipo mapa da vulva e, portanto, e da vagina, portanto é um autêntico presente para todos.
Edward, what is pleasure? I'm sorry, my Portuguese is really bad, so you guys are stuck with me in English. The question is, why pleasure? What's pleasure, really? What is the impact of pleasure in your lives? First of all, pleasure is essential for our well-being, can minimize or eliminate depression, anxiety, most important, anhedonian, which is the inability to experience pleasure overall. And pleasure is often stigmatized by our society overall. If you think in terms of people think about pleasure, we could correlate pleasure sometimes with extreme pathologies, narcissism, hedonism. This is pleasure. But pleasure is really much more than just that, just the enjoyment of life and the ability that we have to go on with living. To deal with our shortcomings, to deal with our inabilities, to deal with the things that really bother us. Quite often people get stuck in a funk, this is what we call it, meaning they can get out of it because they no longer enjoy life. If you consider people that commit suicide, is because the enjoyment of life is gone. Pleasure is no longer part of it. So I would like to start by asking my first question to Dr. Rui, and that is, what is the role of pleasure vis-a-vis art therapy and the therapeutical process? Bem, a questão que me coloca, efetivamente, não vou dizer que seja um prazer para mim estar a respondê-la. He likes pleasure. Mas, bom, de facto, o prazer é um dado importante nas nossas vidas. Começando por quando participamos em algo, agora está simpaticamente eu poderia ter começado por dizer é um prazer estar aqui hoje, mas depois pensei bem é um prazer estar aqui hoje, porque quase que ia dizer o prazer é todo meu, mas depois lembrei-me, não, isso é demasiado hedonista, é demasiado egoísta. Aliás, é uma sugestão que eu faço para as senhoras aqui na sala, se forem apresentadas a um cavalheiro que vos diga, quando são apresentadas, o prazer é todo meu, fujam. É logo um mau sinal. Bom, mas é paradoxal, efetivamente, a questão do prazer, a importância do prazer no contexto de uma relação arte-psicoterapêutica. Na medida em que, essencialmente, nós trabalhamos com pessoas que nos trazem o seu sofrimento. Portanto, a pessoa vem angustiada, a pessoa vem deprimida, a pessoa vem perturbada de uma forma em geral, em desprazer e desorganizada muitas vezes, portanto, com a mistura dos seus próprios sentimentos e uma dificuldade muito grande a identificar os seus próprios sentimentos. E nós sabemos que faz parte da depressão a anedonia, que é a ausência de prazer com as atividades mais básicas do dia-a-dia. Portanto, o trabalho que nós fazemos com os nossos pacientes será tão somente ajudá-los também a resgatar a capacidade de sentirem prazer com as pequenas coisas da vida. Os pequeninas nuances que a vida pode ter, desde levantarmos de manhã e respirarmos, e espreguiçarmos-nos. Portanto, a nossa vida tem que ser pautada por uma ritmicidade de esforço, prazer. E se isso não estiver suficientemente bem equilibrado na nossa existência, na alternância, de facto alguma coisa está mal. E passando aqui para o nosso lado, que estamos a trabalhar com o desprazer, com o sofrimento do outro, às vezes muitas horas durante o dia em que ouvimos queixas
quase sistematicamente e temos que estar num trabalho de ajudar a transformar a queixa do outro em algo de significativo que a abarque e a torne em algo sustentável para si próprio e até dando-lhe a possibilidade de alguma nuance de libertação, aquela satisfação, principalmente a satisfação, uma forma de prazer é a satisfação em geral, é extremamente importante, mas isso pesa-nos a nós próprios, quanto psicoterapeutas em geral e arte psicoterapeutas. Eu lembro-me de partilhar com o meu analista, o Dr. Azevedo e Silva, dizer-lhe: doutor, estou cansado. É a semana toda ali a dar de mamar aos outros. Desculpem a expressão, mas isso é culpa do Meltzer. Disse que um analista tinha que ser uma mama evacuadora. E há bocado a Sónia perguntava se podia dizer merda. Pode dizer merda, levamos com a merda dos outros. A irmã, levamos com a merda dos outros o dia todo, efetivamente. E o doutor Azevedo e Silva disse-me: mas você não se sente criativo com aquilo que faz? Facto, sinto. Então está-se a queixar de quê? Portanto, eu não estava a dar a atenção suficiente a esse outro lado, também ao prazer que eu tiro com este estar na posição de ajuda, no sustentar e transformar aquilo que é o desprazer que o outro me traz. Portanto, muito do trabalho que nós fazemos é efetivamente é o de estarmos com o outro, aceitarmos o seu sofrimento, a sua disfuncionalidade e, através de uma mediação criativa que nós introduzimos nesse processo relacional, nós ajudámo-lo a tocar na sua aprazabilidade estética, num contexto de aprazabilidade relacional. Porque estar ali com o outro, e eu fiz análise durante muitos anos, estar com o outro a partilhar a dor da nossa alma, alivia. E o alívio é muito importante, é muito bom. Aliás, se me permitem contar uma anedota. Costumo contá-lo aos meus pacientes também, com o cuidado com a viciação, com o vício da insatisfação, o vício da dor. Que havia um paciente no Hospital Júlio de Matos que estava cá fora no pátio e dava com a cabeça na parede e fazia ai, 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 E estava naquilo e nunca mais parava. E vem o enfermeiro e diz: para lá com isso, estás-te a magoar. Então, o que é que estás a fazer? Então, isso não te magoa. Ai, magoa, mas depois o alívio é tão bom. So you're suggesting that somehow there's a very thin line between pleasure and pain, which is true. And you're suggesting, from what I'm gathering, that there's a restitution of pleasure to the patient, but also to the therapist. So there's a transfer and counter transfer there somewhere. So the goal is for both of you to be pleasantly surprised by the end of the interaction. Is that it? That's it. Thank you so much. Thank you. Sonia, it's all yours. Ok, agora vamos fazer, como a doutora Lisa, um bocadinho mais aqui a plano da área da sexualidade, que é tão também, e que ontem nós refletíamos sobre isso aqui numa conversa informal que tivemos, e que estávamos a falar sobre a dificuldade que muitos clínicos têm às vezes de perguntar sobre como é que está a vida, como é que é a sua vida sexual. E eu estava a partilhar com a Lisa e com o Edward. Normalmente eu pergunto aos pacientes como é que está o seu prazer, e há muitos pacientes que me respondem: o quê? Como assim prazer? O seu prazer, como está? Como é que cuida dele? E estávamos a refletir sobre isto. E então gostava de perguntar à doutora Lisa como é que nós podemos maximizar o prazer numa relação sexual.
Isto tem que ser direto, não podemos estar aqui com meias palavras. E há aqui uma pergunta. Exatamente, já que nos submetemos a isto. A primeira coisa que eu acho, estava a ouvir aqui o Rui, é, de facto, às vezes difícil falarmos do prazer pela positiva. Prazer, dar prazer, aquilo que nos dá prazer, ou a comer, ou a cheirar, ou a descansar, ou a espreguiçar. Há um prazer que às vezes para nós é assim ainda um bocadinho mais proibido, que é o prazer sexual. É o prazer de usufruir da nossa sexualidade, ou sozinhos, ou em relação, porque essa é que muitas vezes, por questões sociais, é muito... não é muito suposto nós falarmos sobre aquilo que nos dá prazer. E isso é verdade para todas as pessoas, e quando eu digo pessoas é por todos nós, independentemente do sexo, ou da orientação, ou do género que temos definido, todos nós somos, primeiro que tudo, pessoas que têm uma história, que têm uma experiência e que podem tirar a questão do prazer de diferentes formas. E isto, a pergunta... eu fui apanhada logo assim na curva, porque existia uma que me deixava assim a preparar-me para entrar, e que era como maximizar. Eu acho que esta pergunta já me fazem muitas vezes, nas revistas e nas coisas muito de intervenção social. O que é que 5 dicas para tornar a sua vida sexual muito mais apetecível? E depois as dicas são sempre mais ou menos muito parecidas. Mas eu acho que a primeira grande questão é minimizar a pressão por performance, e a performance como a sexualidade, e viver a sexualidade como se fosse assim uma grande competição que é preciso atingir não sei quantos pontos e ler e ter que cumprir sempre os mesmos rituais ou sempre as mesmas atividades. Por isso, a primeira questão para maximizar o nosso prazer é mesmo minimizar esta pressão sobre a performance. Depois, o conhecimento é conhecermos, conhecer o nosso corpo. Depois, eu escrevi um livro que é sobre a vulva, a vagina, o conhecimento sobre o clítoris, como funciona, mas independentemente de eu ter escrito para mulheres que conhecem, de facto, muito mal, muitas vezes, o seu corpo, às vezes não sabem a diferença do que é vulva ou vagina e desconhecem onde vive o clítoris, mas também para todas as pessoas, imagino que também para homens e pessoas que têm pênis, também seja importante perceber como funciona, a que ritmo funciona e o que é que nos dá prazer. E nesta exploração, nesta curiosidade do que é que nos dá prazer, é mesmo importante nós conhecermos sem vergonha e sem medo o nosso corpo. E às vezes nós imaginamos que este conhecimento tem a ver com, por exemplo, educação sexual, que é algo na vida, não é? Nos jovens. Não, nós, ao longo de toda a nossa vida, somos desafiados a conhecer o nosso corpo. E se nós mantivermos a curiosidade, mesmo a interação com outras pessoas ou connosco próprio, podemos, ao longo de toda a vida, ir tendo conhecimento e aprendendo sobre o nosso corpo, que nos ajuda a viver melhor com ele nas questões da sexualidade. E eu acho que um outro ponto que é importante hoje em dia é a disponibilidade. Provavelmente, nós, muitas vezes, com muitos afazeres, muito trabalho, muito tempo consumido em várias coisas, a disponibilidade mental para estar livre, para desfrutar em termos da sua própria sexualidade ou da sexualidade, a interação é essencial. É importante criarmos espaços que são tão importantes quanto ir ao cinema ou fazer um trabalho que temos que entregar, existir um espaço para interagirmos ou connosco ou com alguém em termos de sexualidade. E diria que, por último, isto porque me organizei um bocadinho o que é que seriam mensagens, é também importante percebermos que a sexualidade passa pelo nosso corpo, pela nossa pele, pelo nosso cérebro. Nós vivemos a nossa sexualidade e nós vivemos o corpo através do nosso cérebro, mas às vezes, apesar do nosso cérebro funcionar lindamente, a nossa relação e a nossa vida de relação com o nosso corpo ser ótima, podem existir alturas em que, de forma orgânica, existem dificuldades, como, por exemplo, na menopausa, no pós-parto, em doenças crónicas, em doenças oncológicas, com algumas terapêuticas.
E pode ser importante procurar ajuda para poder ultrapassar essas situações e melhorar também a nossa parte física, porque a cabeça pode não ser só a resposta e às vezes podemos também ganhar com o que a ciência já nos traz. I like to quote the Beatles. For those of you who don't know who the Beatles are, please Google them. They existed once upon a time. One of them is still alive. And the quote is simple: the love we take is equal to the love we make, or sometimes the love we make is equal to the love we take. So in just sort of adding to what Lisa was saying in terms of pleasure, our pleasure is other pleasure, meaning that our ability to experience pleasure is directly related to the pleasure that we convey to other people. So it becomes a two-way street. There's a dynamic in the process that is really interesting. I had an interesting conversation with some of you guys last night, which turned into a workshop, somebody said, I don't know. But specifically about that, you know, the pleasure. What is pleasure? How many people know themselves? We tend to focus these days on women, but men, how many men really know themselves? You know, we take men for granted. We had this conversation this morning. All guys have penises, you know, they get erections. They take care of themselves. No, they don't. Men can be as vulnerable or as brittle as anybody. And actually, quite often, men are more vulnerable than women because we are subjected to what was said, the power and the pressure of performance. Guys are all about performance. For some of you that have an encounter with guys at some point in time, you know it's all about performance. How did I do? That's the question that the guy asks at the end. So there's always that doubt. And pleasure should be experienced. Pleasure should not be forced upon you. So anyways, I have no questions for Lisa because I'm going to leave it up to Sonia. Estava-me aqui a despertar também a questão que nós já tínhamos refletido e que o Dr. Rui também evidenciou, de facto, que é como é que nós cuidamos do nosso prazer, não é? E que é um processo. E eu ontem na brincadeira no jantar estava a dizer, então o setting terapêutico é como uma experiência sexual, porque nós temos que dar ênfase ao processo, não é? Ou seja, uma experiência sexual que seja aprazível, deve dar ênfase ao processo. Mas nós aqui, a nossa ideia no It's All About Pleasure é de facto não só focar na questão do sexo, porque foi outra questão também que nós refletimos, que é porque é que nós automaticamente, assim como se eu vos disser não pensem no elefante azul, todos vocês vão ter uma imagem do elefante azul, não é? E quando nós dizemos a palavra prazer, automaticamente, normalmente, toda a gente leva para o prazer sexual. E quando nós estamos no setting terapêutico, e isto queria aqui depois passar aqui a palavra ao Dr. Rui, porque ele expressa isso muito bem no seu artigo de interação aprazível, que é, e dá exemplos, aconselho a todos vocês lerem, porque de facto estão exemplos muito evidenciados de como é que os pacientes foram a pouco e pouco resgatando esse prazer. E o setting terapêutico é ou não um espaço de resgate de prazer? Necessariamente, até na medida em que é um espaço relacional por excelência. E o sexo é relacional, mesmo que não seja a dois, mesmo que seja consigo próprio, necessariamente tem que ser com a própria imaginação e quem está na imaginação. Portanto, efetivamente, não me parece que haja sexo sem imaginação. Aliás, a Sónia perguntava como maximizar. Usa a imaginação. Usa a criatividade. Portanto, a sua questão era especificamente como é que o setting terapêutico em arte terapia, em arte psicoterapia, é sem dúvida um resgate do prazer. Pode ser um resgate do prazer. Mesmo que se toque em desprazer, não é? Sim, exatamente. Porque tem necessariamente que passar por isso, tem que necessariamente que a pessoa seja capaz de transformar esse seu prazer, melhorando progressivamente duas coisas: a sua capacidade relacional e a satisfação na sua capacidade relacional,
o dar-se o suporte a si própria necessário no contexto relacional terapêutico que possa ser extrapolado para o contexto da sua vida em geral, fornecendo-se os suportes necessários, nem que seja de si para consigo próprio. Por outro lado, também, a experiência continuada, repetitiva, criativa que ocorre nesse processo é a fim da promoção do prazer estético. Portanto, nós vemos um progresso de um paciente quando este progressivamente começa por lutar com a criação, não gostando dela, achando que não consegue fazer, fazendo coisas efetivamente desorganizadas e feias e desequilibradas esteticamente, no qual está necessariamente colocado aquilo que é o seu conflito do balanço estético interno, portanto o conflito entre o equilíbrio e desequilíbrio estético que existe na sua própria psique, e através de uma referência de aprazabilidade estética na relação e aprazabilidade estética através da sua criação, ele vai progressivamente podendo resgatar a sua capacidade, como eu dizia, na alternância, repor o prazer em si, o prazer da satisfação, o prazer da felicidade, o prazer do bem-estar que estão inerentes à sua necessidade de tornar a existência plena. Aliás, eu penso que fica muito difícil também ser conseguido, embora hajam pessoas aditas no prazer sexual, mas se essas três condições, se a capacidade de aceder a uma satisfação estética, existencial, consigo mesmo não for possível, fica difícil aceder ao prazer dentro da própria sexualidade. Obrigada. I don't know. My pleasure. You guys want to know what my pleasure is? What really turns me on? Absolutely. To no end, humor. I sort of include humor in everything. So from that perspective, I'm going to ask Lisa for something. I really like to get the 10 best points. Point 4, please. How a man should please a woman. How's that? I'm just kidding. I already know them. No, but really... I can answer. Okay, sure, go for it. I'll wait. Wait for it. I'm waiting. Esta pergunta é, de facto, muito frequente e pressupõe aqui muitas ideias. Uma é que existem 4, ou 10, ou 12, ou 14 formas que um homem pode estimular uma mulher. Pronto, excluindo todas as hipóteses em que uma mulher pode estimular outra mulher, ou um homem pode estimular um outro homem, que eu também gostava que fosse um desafio. Depende. O que é mais importante, e aqui a questão, eu em consulta, eu trabalho muito nestas questões das dificuldades em termos sexuais e do prazer. Às vezes a questão da motivação, o que é que a motiva, o que é que gosta, e a própria pessoa sabe o que é que a outra pessoa gosta. E muitas vezes quando é preciso, quando... a pessoa cai em dificuldade e num ramo-ramo e as coisas não funcionam, é preciso encontrar a motivação. E encontrar a motivação, o que é que a pessoa gosta, é importante, porque muitas vezes, no contexto de uma relação, isso já é conhecido, só que às vezes é desusado. Por isso, a resposta nunca é igual para todas as pessoas. Mas todos nós temos pontos que gostamos mais, certo? Isso todos nós sabemos. O que eu acho que também é importante é a questão, com o consentimento, nós também estarmos abertos à curiosidade de explorar e aprender novas experiências. Provavelmente com diferentes
parceiros ou parceiras, nós temos experiências diferentes. E isso isso entra para o nosso input de prazer e de experiência para poder voltar a usar. Eu lembro que nós tivemos isto em conversa quando estávamos a... Porque às vezes nós só imaginamos que só existe um roteiro para esta história. Não. E nós temos que estar no início da vida, a meio da vida, alguns ao fim da vida, disponíveis para, muitas vezes, reaprender novos roteiros e novos pontos de prazer que nunca imaginávamos que tivéssemos. Of course, the question was satirical. I hope you guys understand that. In the sense that really there is no answer to that question. Mas muitas pessoas ainda procuram essa resposta. Yeah, because everybody wants to have sex by menu Yes. or by recipe. It's They a think buffet. there's It's a yeah. buffet. Oh, it's a hell of a buffet, believe me. Regardless, so it's really amazing. And again, as I said in the beginning, we misinterpret what pleasure really is. We don't know, but it's so important to us. Yet we all search for it, and it's a quest. If anybody's familiar with Monty Python, it's a quest for the Holy Grail, and it's really difficult to tell people there is no Holy Grail. It's a myth that was created because everyone's experience is different. And just adding to what Dr. Rui was suggesting, that pleasure, and again, we're talking sexually, but obviously pleasure is the ability to experience elation. And elation quite often happens within the therapeutical context, when the patient goes, I never thought of that. That's elation. And every therapist, and I've done therapy as well, every therapist waits for that moment. That is maybe our holy grail, that we've achieved something. Maybe performance is entitled in the process of therapy, much more so than it's entitled in the process of sexual connections. Because when that light goes off and you know that you reached that person and that you are going to make that person's life so much better, more pleasurable, that's really what we're looking for. And we all reach for that. And unfortunately, a lot of us can't get it. I was quite impressed by the presentations this morning, and of course, people in the podcast don't know what the presentations were, but they were quite emphatic because everyone was looking for that moment. Isn't that what we want? Through the process of therapy, that pleasure that we've reached something, we've done something. Sony, all yours. Ok. Agora gostaríamos de dar... Isto é um live podcast, portanto, vocês não vão estar à espera de ficar calados aí desse lado, não é? Então queríamos passar a voz a vocês e aproveitarem que a excelente oportunidade de terem aqui o Dr. Rui e a Dra. Lisa e colocarem as questões que vocês sentirem que querem colocar. Obrigada. Isto foi assim uma exposição que é uma continuidade de uma conversa longa que tivemos ontem ao jantar, muito prazerosa também. E eu gostava de fazer uma questão ao Eddie que tem a ver com qual é a relação que existe, uma vez que em termos terapêuticos nós procuramos esse prazer, é um caminho também sozinho, mas na relação com tudo o que está à nossa volta, como é que em termos do prazer sexual, como é que se consegue ter prazer sem, na verdade, sozinho. Falámos desta questão ontem que tinha a ver com a masturbação, eu vou dar aqui o palavrão, não é? E como é que se integra um prazer sozinho, como é que se faz esse caminho sozinho quando não se tem como obter através do outro. I'm going to use something that Rui said that is so crucial to all of it. Imagination, my dear. Imagination. And imagination is boundless. I often ask people, where do your fantasies come from? And if somebody tells me I have no fantasies, I know that person's got a problem. Big problem. Big problem. And so it's your fantasy world. There's nobody passing judgment on you, and you know how to pleasure yourself.
but that is training for later on when you are with a partner or partners or whatever the mix happens to be, because then you know how to look for that pleasure yourself, and maybe you know how to look to the process of conveying that pleasure to other people. So your solo flight, as we call it, is a training process, and you require imagination. And in this sense of art therapy, it requires creativity. Does that answer that? All right. Anybody else? Come on, we alive, guys. You got to do something. That space doesn't sell. This is Paula Poligamia. Okay. Actually, the question is for Freddie. Oh boy. In relation to what you just said about creativity and imagination, whilst we're on our own, isn't there not a danger of going into a fantasy world and then projecting this fantasy onto further onto a partner? Is there not a danger of actually avoiding relationship? Not really. Not really. Remember, your fantasy world or your creation, because it is your creation, can always be projected with other people, can be shared with other people. I'll give you a very quick example. When I was doing sex therapy and I got couples and they were having trouble sexually, I would make them write an essay, each one of them, about their fantasies, and then pass it along, and then each other would read each other's fantasies. And you wouldn't believe how amazing it was, because somebody would always say, I didn't know you like that. Okay. So I imagine there has to be also trust. And that is part In of the every equation. relationship, regardless of what it is, there has to be trust. If it isn't trust, it's a non-starter. Yeah. So when we talk about this, I think we quite often maximize the dangers, and really there aren't that many, because it depends on the individual per se. You know, you have the right. We live in the era of the rights. You have the right to your own fantasies. Mm-hmm. You know, there's nothing wrong with your fantasies. It's your fantasies. You find somebody else to share it with, fantastic. You know, I always say, go into any of the, what do they call them these days? Dating sites, right? And you're bound to find somebody that likes what you like. But you have to negotiate that. If you think your fantasies are a little bit on the edge, then you talk to somebody about it. You tell them, oh, look, this turns me on. What do you think? And if they're going, I'm not going there, that's the wrong person for you. Don't even try it. And if you find somebody, like the example I gave you, that says, I didn't know you like that, then you're on your way. Okay, thank you. Bom dia. A minha pergunta vai, eu penso que essencialmente para o Dr. Rui e para a Sónia. Enquanto educadora social e enquanto psicoterapeuta, e a Sónia também enquanto psicoterapeuta, não sei, vamos ver a quem é que encaixa melhor. Eu gostava de saber como é que se podem quebrar preconceitos, principalmente e nomeadamente de género, com aquilo que já está incutido socialmente e eventualmente através da nossa herança cultural e social, nas mulheres e nos homens. Claro, obviamente existem aqui algumas flexibilidades conforme a educação que cada um teve, mas há muito ainda no nosso país a ideia de que a mulher não pode permitir-se o prazer e até onde quiser, não é? Porque isso poderá ser mal visto em termos sociais através mesmo das outras mulheres, mas também através do lado masculino. E isto muitas vezes faz com que haja um grande tabu em termos sexuais e as mulheres não falam abertamente disso umas com as outras, ou eventualmente falam nos seus ciclos mais próximos. Como é que nós podemos trabalhar isto e quebrar isto? Como é que nós podemos ajudar que estas mulheres se possam sentir mais livres para falar e desenvolver aqui o seu lado do prazer sexual? Com os homens existe uma ideia de que já se deve saber tudo e, portanto, se um homem partilhar aquilo que não sabe,
esse homem vai ser mais fraco e provavelmente não vai. Há ali qualquer coisa que não está bem, não é? E isto faz com que muitos homens tenham mais dificuldade em procurar respostas do que as mulheres. E isso faz, se calhar, com que depois acabem por se sentir também muito presos destes preconceitos, que se calhar são vividos de outra maneira, mas que também estão muito presentes nos homens. Isto não é baseado em nenhum estudo científico. Obrigada. Bom, tanto quanto eu percebi da questão, teria a ver com os preconceitos que estavam implícitos nas pessoas. Vamos lá ver, se vamos falar sobre as questões de género, quando temos que trabalhar o nosso próprio preconceito, se nós estamos a trabalhar com alguém que tem assumidamente um género próprio. Não lhe vou chamar diferente porque é próprio, efetivamente. Aí temos de facto que trabalhar com o nosso preconceito. E às vezes leva-nos tempo a preparar-nos para isso bom, o trabalho do psicoterapeuta é também um trabalho de se abrir a si próprio e de se mudar a si próprio e de se flexibilizar a si próprio para a ideia feita, porque o preconceito é a ideia feita. E nós trabalhamos essencialmente com os nossos pacientes com as ideias feitas e na possibilidade deles se transgredirem para a ideia nova. Portanto, que o limiar da transgressão é algo extremamente importante no contexto de psicoterapia, a licitação da transgressão, transgredir-se a si mesmo para a ideia feita e de abrir-se à possibilidade de uma ideia nova. Muitos pacientes meus aconteceu, e um aspecto muito particular, no princípio da minha prática na psiquiatria e na psicoterapia, eu estava cheio das ideias freudianas e então partilhava com a minha chefe, a doutora Manuela Brazete, que não me quer falar da sexualidade. Como é que eu faço para me falar da sexualidade? E ela dizia-me, mas o que é que importa estar a falar da sexualidade? Não é isso que é importante para ela? Para que é que você está a querer saber sobre a sexualidade da sua paciente? Se calhar estava ali um ladozinho voyeur meu também, que estava ainda muito em ação. Efetivamente, em muitos dos meus pacientes, houve a possibilidade de haver modificações dentro da sua satisfação sexual e da sua libertação, alguns deles com problemas orgásticos que foram resolvidos sem que nós falássemos muito de sexo, efetivamente. O problema foi sinalizado, etc., mas até nem se falou muito de sexo e, efetivamente, a libertação da ideia feita, a transformação, a mutação intersubjetiva que ocorre naquela pessoa permite que também na esfera da sexualidade se operem mudanças, modificações. Portanto, é uma coisa que eu passei a pôr muito menos ênfase, embora muitas vezes está presente no meu humor na intervenção terapêutica. Portanto, e a dimensão da sexualidade é preciso que ela também esteja presente dentro do contexto psicoterapêutico. Nem que seja quando olhamos para a criação de um paciente e digo, olha o que é que está aí hoje. E que habitualmente lá está você outra vez a ver coisas onde não estão. E pronto, essa dimensão de facto de que a sexualidade é uma parte importante da nossa existência tem que estar num contexto psicoterapêutico também de uma forma descontraída e solta, que é essencial para que isso possa ser trabalhado. Portanto, aqui
os bloqueios que as pessoas possam apresentar ou os preconceitos que possam apresentar, ou as expectativas excessivas. Nos homens, em geral, como disse o Eddie há pouco, é a expectativa excessiva que está lá presente. Ela resolve-se com o homem quando ele encontra espaço ali naquele contexto para se poder sentir frágil. E a sua fragilidade ser também aceite e ser validada e ser transformada. Eu ia só acrescentar que, utilizando um bocadinho as palavras da doutora Lisa e do doutor Rui, de facto nós temos que permitir que o setting terapêutico seja mais orgânico, não é? Porque a racionalização é importante para reorganizar, para que o paciente volte a organizar e ressignificar as suas ideias, mas é o que eu tento ao máximo como psicoterapeuta. Em primeiro lugar é assumir que eu sou vulnerável, não é? Como pessoa e como profissional, e esperar que aquele espaço seja o mais orgânico possível, ok? E aqui, rematando com o que o Dr. Rui costuma nos dizer, o paciente leva aquilo que ele traz, ou seja, aquilo que ele investe no processo, não é? É também aquilo que lhe vai ser devolvido no processo. Well, we're done. I would like to welcome really thank our guests for being here and putting up with us, putting up with our humor too. And our next podcast will be in about a month's time, and we have no idea what it's going to be like, but I can guarantee you it's going to be interesting. It'll get progressively more and more interesting. So thank you so much. Appreciate it. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Posso só dizer uma coisa final? Eu adorei quando me disseram que íamos estar assim nessa disposição, sem secretárias à frente, e não pude imediatamente de me lembrar da cena da atração fatal. E vermelhas. Eu escolhi um vestido comprido porque eu lembrei-me disso. Obrigada. Bem, que ideia maravilhosa e vai ter continuidade, não é? Muito obrigada.